Boa tarde, crianças. Agora vamos dar início à nossa aula de geografia, certo? Aí temos aí na página 274, que tem assim: os elementos da natureza são recursos para o ser humano, certo? Os elementos da natureza são recursos para o ser humano. Então, vamos dar início, né? Muitos elementos da natureza são utilizados pelo ser humano como recursos para desenvolver atividades econômicas e atender às suas necessidades. Veja o exemplo da água. A água é um importante recurso da natureza utilizado para diferentes finalidades. Então, vocês estão vendo aí no livro de vocês. Abram o livro, né? Abram o livro assim como a tia está fazendo, ó, para ficar melhor, para vocês visualizarem. Aí tem assim: utilizamos a água para beber, regar as plantas, fazer nossa higiene e no preparo de alimentos, como mostra a figura ao lado. Então, estamos demonstrando aqui para que serve a água, né? E ela é essencial à nossa vida. Nós precisamos dela para sobreviver. Por isso que temos que conservar, né? Temos que cuidar, mantê-la, né? Para que não se acabe. Não podemos desperdiçar, jamais. Aí tem assim: as águas dos rios e mares são utilizadas pelas pessoas como via de transporte e como fonte de alimento. Em alguns rios é amplamente utilizada na geração de energia elétrica. Na fotografia, o pescador lança a rede de pesca em rio. Que vocês, quando tiverem com o livrinho de vocês abertos, vocês vão visualizar. Então, vamos lá. Na agropecuária, a água é usada para a irrigação de lavouras e no cuidado com os animais. Esta fotografia mostra a irrigação de uma plantação. Se vocês não sabem o que é irrigação, ó, com certeza que vocês já viram. Tá vendo, ó? A água aqui está irrigando as plantas, a plantação, ó. Na outra tem assim: nas indústrias, além de estar na fabricação de diferentes produtos, como sucos e refrigerantes, a água é utilizada no processo de lavagem de algumas máquinas e matérias-primas, como podemos observar na fotografia ao lado. Então, eles estão lavando, né? Estão fazendo aquela limpeza para poder vender os produtos. No caso aí, a laranja, né? Então, vamos lá. Você já havia pensado em como os recursos da natureza estão presentes em nosso dia a dia? Com os colegas, cite diferentes atividades realizadas em seu cotidiano que são possíveis pela presença desses recursos. Então, quais são os, né? Quais são, assim, criar, né? Nós temos assim como respirar, tomar água, tomar banho, preparar alimentos, né? Atividades simples, né? Como respirar, tomar água, tomar banho, preparar alimentos. E também atividades mais complexas, como a produção dos alimentos que chegam à nossa mesa. Os produtos consomem, como calçados e roupas e etc. Então, tudo isso, né, é algumas coisas que são citadas. Vocês podem pesquisar e podem escrever aí, não tem problema não, viu? Podem escrever nesse espaçozinho branco, certo? Aí na atividade da 276 tem assim: observe as fotografias a seguir, depois escreva o nome do recurso natural que elas representam e 2 exemplos de como elas podem ser utilizadas pelo ser humano. Aí nós temos 3 gravuras, tanto na 276 quanto na 277, certo? Aí você vai olhar qual é o recurso natural, se é de vegetais, se é água, se é o solo. Na primeira gravura, nós temos formações vegetais. Se vocês observarem os desenhos, a tia vai mostrar pra vocês, ó. Quando estiverem fazendo, só é abrir o livro para ficar melhor, certo? São formações vegetais. Aí tem a utilização, para que serve, né? Podem ser utilizadas na produção de móveis, papéis, que é a planta lá, tem a planta aqui, né? Tem a produção de papéis e de móveis e lápis também. Então, você vai ter que dizer qual é o recurso natural, se é de vegetais, se é de água ou se é do solo. E depois, vai me dizer para que é utilizado, certo? Aí embaixo temos o que? Tá vocês vão ver que é a água, né? Então, pode ser utilizada nas atividades agrícolas, pecuárias, industriais e domésticas, né? Na outra página, nós temos o recurso natural, o solo, onde pisamos, plantamos. Então, pode ser utilizada para quê? Produção de tijolos e produtos de cerâmica, como canecas,
tigelas, pratos. Se vocês quiserem pesquisar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Segunda questão. Desenhe um recurso natural utilizado em seu dia a dia. Depois escreva o nome do recurso e a sua utilização. Você vai fazer a mesma coisa, a mesma ser semelhante ao que você fez das 3 gravuras, só que você é que vai desenhar, certo? Depois você vai me dizer qual foi o recurso que você usou. Se foi vegetal, se for o solo ou se foi a água, certo? Então, vocês vão escolher um e vão desenhar e vão colocar, e também tem que escrever a utilização do que você escolheu, certo? Aí ele deu 3 itens aí, né? Aí você vai escolher um, vai desenhar o que você quiser, contanto que tem a ver com o conteúdo. Depois você vai fazer a mesma coisa. Que recurso natural é? Se é a formação de vegetais, se é o solo, se é a água, e vocês vão dizer para que esse recurso é utilizado, certo? Deixa eu ver se tem mais algumas dicas aqui para vocês. Ele quer que vocês desenhem recurso natural do seu dia a dia, de modo de tornar a sua aprendizagem mais significativa, né? Nós temos aqui, ele deu algumas dicas, como o ar que respiramos, o vento que refresca, algum alimento específico que consome, a luz solar que nos aquece, né? Que seca as roupas. Então, tem aí várias opções para vocês desenharem, certo? Mas lembre-se, tem que dizer qual é o recurso e também para que é utilizado, certo? Então, vamos à próxima página, 278 e a 279, que tem aqui, recursos naturais renováveis, né? Nós temos renováveis primeiro, depois vamos para o outro. Alguns elementos naturais, como a água e a vegetação, após serem utilizados pelo ser humano, podem ser repostos espontaneamente. Olha, espontaneamente. Tá vendo? Que legal. Pela própria natureza ao longo do tempo. Esses elementos são chamados recursos naturais renováveis, que podem ser renovados. Aí tem assim, muitos rios brasileiros são utilizados para o abastecimento de água de municípios. O Rio Paraíba do Sul, retratado nesta fotografia, por exemplo, abastece o município de Guararema, no estado de São Paulo. Vou mostrar para vocês o rio. Olha que lindo, minha gente, né? É muito bonito. Legal, né? No entanto, a natureza só é capaz de renovar esses recursos se as condições do ambiente forem adequadas. Em caso de exploração intensa de um determinado recurso, sem que o meio ambiente tenha condições de se recuperar naturalmente, o recurso explorado se tornará escasso. Então, nós temos que ter muito cuidado. Olha. Os recursos naturais poderão se esgotar ao longo do tempo, caso o ser humano não controle sua exploração. Porque nós temos que ter um controle, né? O ser humano tem que ter um controle quando for explorar esse tipo de lugar, né? Para que não acabe. É importante extrair os recursos da natureza sem causar danos ao meio ambiente. Devemos aproveitá-los com responsabilidade. Então, tudo isso aí a gente tem que aproveitar com muita responsabilidade para que não acabe de uma vez. Porque se acabar, vai dar ruim pra gente, né? Então, nós temos que ter o maior cuidado, temos que preservar. Então, quando for explorar um determinado ambiente, a gente o ser humano ele tem que ver, né? Porque tem recursos naturais renováveis que podem se esgotar ao longo do tempo, né? Caso o ser humano não controle. A 279 tem o seguinte: recursos naturais não renováveis. Nós vimos os renováveis, não foi? Agora os não renováveis. Na natureza também existem elementos que levam centenas de milhões de anos para se recomporem novamente, por se formarem em um período de tempo muito maior do que o tempo de vida do ser humano. Esses elementos são chamados recursos naturais não renováveis. Esses recursos podem se esgotar se forem explorados sem controle pelo ser humano, pois a natureza não consegue fazer sua reposição rapidamente. Entre os recursos naturais não renováveis podemos citar o ferro, prata, o ouro, o carvão mineral e o petróleo. Observe o exemplo a seguir. O petróleo é um recurso natural não renovável, pois leva aproximadamente 250 milhões de anos para se formar. Como demora, né?
Muitos produtos são fabricados com base no petróleo e intensamente utilizados em nosso dia a dia. Podemos citar a gasolina e o óleo diesel, que abastecem os automóveis. Do petróleo também são produzidos alguns tipos de plásticos, com que se fabricam copos, brinquedos e outros objetos. A fotografia abaixo retrata uma plataforma de extração de petróleo no Golfo da Tailândia. Então, vocês estão vendo aí uma linda gravura na Tailândia, ó, Tailândia, ó, aqui, certo? Então, tem os renováveis, né, que conseguem ser renovados de novo, mas tem os não renováveis, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, para que não acabe, certo, crianças?